Primeira turma do STF, Não, Alex... que tá quebrado. Não, não liga em nada, é loucura minha. O Xandinho de Moraes, ele votou para condenar mais 22 pessoas presas, mais 22 pessoas pelos atos do 8 de janeiro. Os outros... Primeira turma do STF, Não, Alex... que tá quebrado. Não, não liga em nada, é loucura minha. O Xandinho de Moraes, ele votou para condenar mais 22 pessoas presas, mais 22 pessoas pelos atos do 8 de janeiro. Os outros 3 ministros do colegiado avaliam os casos no plenário virtualmente até o dia 5 de dezembro. Entre os réus que podem ser sentenciados está Silvio de Melo Rocha, advogado de 55 anos de idade, diagnosticado com câncer hematológico no sangue, insuficiência coronariana, fibrilação atrial e transtorno misto ansioso e depressivo. Moraes fixou a pena dele em 14 anos. Moraes também votou pela condenação de Jair Gonçalves da Silva, um idoso de 62 anos. A defesa já alertou para o risco de suicídio devido a problemas psiquiátricos. Outro réu com voto pela condenação de Moraes é João Cláudio Tosi, técnico em eletrônica de 48 anos. Conforme seu depoimento, Tosi entrou no Palácio do Planalto depois de ser atingido por spray de pimenta usado pelos policiais sem ter participado de depredações. Esse tema é seu, Caivano. Não sei nem por onde começar, né, Pavinato? É desumano. Só chovendo molhado. Agora, essa questão do spray de pimenta, que o Tosi alega ter ido se proteger, é o que a imensa maioria, eu diria até talvez todos que foram presos, que ficaram ali, estavam sem quebrar nada, todos eles sentados, rezando, com as bandeiras, etc. Todos eles contam a mesma história. E quando a gente lembra das imagens, é fácil perceber isso. As imagens que temos, né? Porque não temos todas. Que tem algumas que um certo papatudo papou. Eu falo das externas, né? As internas alguém papou. O papatudo papou algumas imagens. Aí levou. Mas as imagens externas... Eu não falei quem é o papatudo, não. Hein? Nem vou falar, não me atiçem. As imagens externas mostram claramente as aeronaves, eram 2 aeronaves da Polícia Federal, empurrando literalmente a turba, porque aí óbvio que forma-se uma turba quando você joga bombas de efeito moral e atira com balas de borracha. Se for mais de uma, eram bombas de efeito... Moral? E Moraes. Moraes. Bombas de efeito Moraes. Moraes, verdade. Bomba de efeito Moraes, é isso aí, um plural. E acabou empurrando a turba para se proteger nos prédios, né? E havia uma resolução, isso é uma coisa muito interessante para ser muito educado. E eu estou nesse assunto desde o segundo dia, o dia 9, e eu busquei muito essa resolução. Existia uma resolução entre o Ministério Público Federal, o Ministério de Direitos Humanos e outras entidades para impedir o uso de aeronaves no intuito de dispersar população, dispersar multidão. O que foi utilizado naquele dia? 2 aeronaves e ainda atirando bombas de efeitos morais e balas de borracha. O que eu quero dizer com tudo isso? Isso estava em vigor até o dia 31 de dezembro de 2022. Em 1º de dezembro de 2022, isso deixa de estar em vigor. E essa resolução desapareceu do site do governo, do site do Ministério dos Direitos Humanos, que é o MDH. E justamente isso ocasionou esse número absurdo de condenações. São 243 pessoas condenadas porque foram presas dentro dos prédios, como a gente está dizendo aqui, para se proteger.
volto a repetir aquilo que eu disse em janeiro de 2023. Esse é o nosso incêndio do hashtag. Um governo sem legitimidade, sem maioria no Congresso e que precisava de um inimigo interno para poder fazer a opinião pública apoiá-lo. 8 de janeiro de 2023. Você viu as pessoas condenadas, né? O advogado, o técnico, você não está falando, né? O traficante, o gol, né? Virou o golpista. Mas isso é sempre importante dizer, que vocês mencionaram, que existe uma grande parte do mainstream que chancela isso, e vem chancelando, e cada dia tem que abaixar mais para chancelar, especialmente juristas. Porque se você é leigo no assunto e tal, não faz algum sentido. Agora, o jurista que chancela isso é um canalha, porque ele está mentindo para a audiência, está mentindo para o aluno, está mentindo no texto, porque ele sabe que esse crime é impossível. Aquelas pessoas estavam lá 3 meses mais ou menos, né? E do nada, no domingo, resolveram entrar sem nenhuma orquestração, sem nenhuma autoridade lá. Sem armas para tomar o poder, sem nenhum plano mínimo. O problema é a falta de razão, né, de razoabilidade. Razoabilidade. Domingo ela não vai, já dizia compadre Washington. Vai não, vai. Não, mas faz sentido, não, né? Como é que você vai tomar o poder? Fiz isso para desestabilizar o comentário. Ninguém trabalhando, né? Como é que você vai impedir a administração pública se não tem uma alma viva trabalhando? Não, tá todo mundo em férias. Nem se fosse na segunda, ridículo. A tendência também é encontrar pouca gente. Na segunda... Que não, estava em férias, estava em recesso. Tava de férias, já tinha passado o poder. O poder já tinha sido transmitido, já tinha os chefes das Forças Armadas eram do Lula, teve até o G. Dias, né? Ofereceu água lá para a turma. Tem até um fotógrafo que orienta as pessoas. Se ele tivesse dado revista, ele era o G Magazine? O G Magazine, né? Desculpa. Esse daí desapareceu, né? O G Dias... O G Dias sumiu, ele foi para o exílio. Eu nunca mais ouvi falar dele, né? Então... É interessante, né? O Gonçalves Dias, que é G de Gonçalves, Gonçalves Dias, foi para o exílio. E o Gonçalves Dias, de antigamente, escreveu a Canção do Exílio. Tem muita gente que diz, Pablo, que é meio que uma vingança geracional, porque você observar a idade dessas pessoas, é meio que aquela geração que, entre aspas, teve a que lutou contra a ditadura, o regime militar, e esses seriam os que apoiavam. É uma vingança dessa geração com aquela geração, falando, a gente sofreu, agora vocês vão sofrer. Só que, vamos lembrar que no regime militar foram, acho que menos de 500 mortos, salvo o melhor juízo. Sim. Não estou defendendo um regime de exceção, mas se propaga muito mais do que ele foi efetivamente. A maioria desses que falam que lutavam contra o regime militar não é bem isso, né? Estavam lutando para implantar um regime de exceção comunista, e hoje contam que lutavam por democracia, enfim, por outras coisas, estão se vingando, e isso só prova a sanha autoritária de todos eles. Eles são extremamente autoritários, são a favor do estado de exceção, e isso eles estão fazendo com essas pessoas, mas eles fariam com você também, com a gente, fariam, tendo a oportunidade, fariam. Então não é que é uma disputa ideológica, é muito mais que isso. E João Pavinato, vou fazer uma pergunta retórica, a quem o João Cláudio Tosi vai recorrer? Com o foro privilegiado dele, né? Com o foro privilegiado dele, exatamente. Sendo condenado pelo STF. A quem recorrer? Não, pois é. Porque uma vez confrontado o Papatudo, ele falou assim, mas eles não entraram com recurso. Porque o Papatudo fala assim, né? O Papatudo ele tem uma mobilidade na mão. Eu não vou contar quem é o Papatudo, vocês aí em casa, ele tem uma mobilidade, ele fala com uma malemolência na mão, nem eu que sou viado, eu quebro tanta munheca. É uma coisa impressionante de se ver. Então o Papatudo fala, eles poderiam ter recorrido, alguém recorreu? Não recorreram porque não quiseram. Por que não recorreram, Cláudio Caivano? Recorrer a quem, né? É justamente isso. Não, um agravo interno. Não, o recurso existiu. Um embargo infringente. Mas todos eles foram negados. Todos eles. Aliás, aproveitar para parabenizar os poucos advogados guerreiros que defenderam essas pessoas nesses crimes maiores, né? Os meus 20, todos estavam no inquérito menor, aquele que é chamado de 4921, que deu aí penas de 1 ano. Equivalente, olha que coisa interessante, né? A pena deles é de ter ficado, na verdade, 2 anos e meio com tornozeleira. Essa é a pena que eles acabaram pagando. Porque a pena é equivalente ao ANPP.
Inclusive é o mesmo, é praticamente um copia-cola. Eles não tiveram a decência nem de tirar alguma coisa, uma vírgula. É tudo igual. Então as pessoas que infelizmente, ou felizmente, né, quem está de tornozeleira é que sabe onde o calo aperta. Tirar a tornozeleira para pagar algo menor do que quem seguiu ser processado, foi na verdade prejudicado por isso. Foi enganado. Mas, de todo modo, os recursos existiram, fizeram embargos de declarações, fizeram agravo interno, mas nada disso foi aceito, foi como chover no molhado. Todos, o relator negava recorrentemente. E vale lembrar, o Cláudio falou, né, de valores, etc., que na esfera civil, essas pessoas, esses cidadãos comuns, que fossem sem terras, como aconteceu com o MST em 2017, se não me falha a memória, que foram para Brasília, depredaram ali toda a área do Congresso, e o Papatudo, que era senador, né? Era. O Papatudo apareceu falando assim, o que nós vemos é o povo entrando na sua casa. O Papatudo falou assim naquela época. Agora o Papatudo mudou de ideia. Parece o Cristiano Zanin, né, que fazia uma coisa quando o Lula era réu e agora diz outra. E puseram fogo em 2 prédios de ministérios, né, Pavinato? Mas o Papatudo falou lá na Globo, no Jornal Nacional, o Papatudo falou, o que nós vemos aqui é o povo tomando conta, né, da sua propriedade, da sua casa. E vale lembrar que essas pessoas, cidadãos comuns, se não estão presos, se não forem presos, eles estão com a vida financeira e, portanto, com a vida própria das suas famílias aniquiladas, porque o Messias, que é o famoso esquerda conservadora, igual o meio sigilo, meio grávida, quando os imbecis se unem, não tem limite. O Messias, como advogado-geral da União, advogado-geral do Lula, advogado-geral do Alexandre de Moraes, ele é que colocou no toba do povo comum como eu e você, que está me ouvindo, com as ações civis públicas do 8 de janeiro, não foi? A gente não pode esquecer disso. E é uma invenção, né? Isso não existia não existe isso na lei. Não existe. É mais uma invenção, e essa indenização por dano moral coletivo e o dano material, ela é milionária. Então é o que você falou, a pena não pode passar do indivíduo, mas as gerações vão pagar pela completa ausência de qualquer valor moral que essas pessoas possam ter no futuro. Acabaram com a vida delas, como o Pavinato acabou de falar. Então por isso que vale de novo aqui a minha solidariedade a todos eles e aos colegas advogados, para não ser injusto, não vou citar o nome de ninguém, mas que tem feito um grande trabalho, apesar da tirania. E contra a tirania, você não tem recurso. É isso que a gente está vendo. É um estado de exceção, é um tribunal de exceção. Não cabe recurso. Essas pessoas já estavam condenadas. Pavinato, eu cheguei lá no dia 9 à noite. E eu tive a oportunidade de pedir a um colega para acompanhar a oitiva, sem nem ter conversado ainda e nem visto as pessoas lá na quadra poliesportiva da Academia da Polícia Federal, em Sobradinho, que eu chamo de campo de concentração brasileiro. Ninguém sabia que estava sendo preso. Eles ficaram sabendo que iam ser presos durante a oitiva. E nós saímos da oitiva, eu e esse colega que eu não conhecia. Ou seja, ninguém recebeu voz de prisão em flagrante. Não receberam voz de prisão. Ninguém, nenhum deles. Mais de 2.000 pessoas. E nesse dia tinha mulher, criança, senhor, senhora, cachorro, todo mundo junto, dormindo no chão da quadra da academia. Era um campo de concentração, Pavinato. Mas é melhor que o alojamento da Delegação das Mulheres Negras de Santa Catarina ou não? Não, não é melhor. E hoje ou ontem o Alexandre de Moraes estava em um evento com juízes, sendo aplaudido por juízes. Uma coisa bem difícil, cara. Cada um quer saber do seu. O outro que se ferre. Essa que é a grande verdade do nosso país, e é por isso que eu quero deixar de falar de política. Se Papai Noel ouvir os meus pedidos, eu sentei no colo do Papai Noel lá na Paulista, pedi para ele, a Bianca viu,
Entendeu? Eu falei assim, eu quero ser contratado para fazer fofoca, fazer entretenimento. Eu não quero mais falar de política. O que foi, alemão? Ah, o alemão quer ir junto também. Eu sabia, filho de cigana, óbvio que quer ir, né? Bom, mas é isso, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Eu espero vê-los e vê-las amanhã, neste mesmo canal. E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.